have to stay out of politics because if we made movies that are dedicatedly political, we enter the field of politics, but we are the counterweight to politics. We are the opposite of politics. We have to do the work of people and not the work of politicians. Estamos no escuro. Eu sou Vasco Câmara. Eu sou Alexandra Prado Coelho. E este é o Wim Wenders. Semana passada, numa cobertura de imprensa no Festival de Berlim, que desencadeou uma polémica enorme e que ainda estamos a receber os efeitos. No fundo, o que o Wim Wenders fez foi responder a uma pergunta, ou enfim, talvez não responder totalmente a uma pergunta que lhe foi feita por um dos jornalistas na conferência de imprensa, em que questionava o júri. No fundo estavam todos os membros do júri presentes, não era só o Wim Wenders, o júri da competição. Júri da competição do festival, sobre o posicionamento deles relativamente à questão da Palestina, de Gaza e de Israel. E o que é que tu achaste da maneira como ele responde? Aliás, não foi só ele que respondeu. Uma colega do júri, uma produtora, Eva Puszczynska, também respondeu. O que é que tu achas do... Enfim, tu disseste há bocadinho, a não resposta. E a outra questão que te vou pôr é se achas que eles tinham que responder. Bom, eu sei o que é que tu pensas sobre este assunto. Eu talvez pense uma coisa ligeiramente diferente, mas enfim, eu acho que, no fundo, o que estava ali em causa na pergunta era saber se eles estavam dispostos a, muito objetivamente, posicionar-se contra, no fundo, o que é a posição do governo alemão em relação ao conflito em Israel e na Palestina. A posição do governo alemão, que subsidia o festival e, como tal, a posição do festival, tendo em conta até que herda-se uma polémica desde o ano passado, quando um filme palestiniano, No Other Land, teve o prémio para documentário e no discurso de agradecimento estava um cineasta palestiniano e um cineasta israelita, que fazem parte do coletivo de realizadores, é um coletivo israelo-palestiniano, e as declarações de agradecimento, digamos assim, foram consideradas antissemitas. Portanto, a questão era como o governo alemão tem essa posição, demarca-se, põe-se do lado de Israel. Como é o governo alemão que subsidia o festival e, portanto, o festival tem todo um elenco de palavras e de ideias que não se podem pronunciar ou defender porque são consideradas antissemitas, a ideia era, através do júri, fazer uma espécie de cavalo de Troia que entrasse dentro do sistema para o fazer, de uma certa maneira, enfim, àquela escala, implodir. Acho que foi isso o que aconteceu, foi encostar o júri à parede e dizer: o que é que vocês pensam? Como o Nani Moretti, no Abril, que está a ver a televisão e diz da Lema, diz alguma coisa de esquerda, não é? Está lá vê-se o sistema italiano a ser tomado pela direita e ele diz alguma coisa de esquerda. No fundo é isto, não é? A pergunta é, digam qualquer coisa sobre a Palestina, sobre Gaza. Sim, e no fundo o que acontece é que o debate acaba por se resumir, não é? Porque depois isto multiplica-se nas redes sociais, enfim, por todo o lado, nos sites dos jornais, etc. E o debate acaba por se resumir a esta posição única que é: estão a favor ou estão contra, assumam. É? O que, como diz a tal produtora que também faz parte do júri, é um pouco injusto colocá-los nesta posição. Será e não será? Ou seja, aquilo que me parece é que, sendo o Festival de Berlim um festival com uma tradição de posicionamento político em relação a uma série de questões, assumidamente, várias vezes eles o dizem, não é? E sabendo nós que o cinema é político, nós temos, ao longo deste podcast, nas últimas emissões, falámos várias vezes nessa ligação que me parece que o Wim Wenders também acreditará que, de alguma forma, o cinema é político. Agora, quando ele faz a distinção entre entrar na política, ou seja, jogar o jogo político e, portanto, no fundo, contagiar aquilo que será a arte do cinema com uma questão de posicionamentos políticos, eu percebo o esforço dele em afastar as duas coisas. Eu percebo a necessidade de dizer: nós somos outra coisa, o cinema é outra coisa, nós não estamos no jogo político, se não éramos políticos, não é? Sim, eu acho que essa é a questão fundamental. Toda a gente, de maneira geral, ficou presa à declaração, até um bocado atabalhoada dele, a dizer que o cinema não é uma coisa de políticos, mas ele disse uma coisa que eu acho que é muito forte,
e que para mim é o essencial da posição dele. E basta estar atento em que ele diz: nós temos que estar do outro lado. Nós não estamos do lado dos políticos, nós estamos do outro lado, como uma espécie de contrapeso, diria eu, como uma espécie de contrapoder. Ora, isso é tremendamente político. Portanto, dizer que o Wim Wenders disse que o cinema não era político, isso é falso. O Wim Wenders, desta forma, há Wim Wenders, não há Fassbinder, disse que o cinema era político. Portanto, aquelas grafites que depois apareceram em vários pontos da cidade de Berlim a dizer Wenders, traidor, Wenders, cobarde, é preciso olhar um bocadinho para a obra do Wim Wenders e ver que foi sempre isso que ele fez. Ele não fez outra coisa. Quando se aclama o cinema do Wenders, é estar a abraçar esta posição, é ser político desta maneira. No fundo, o que eu acho que ele quis dizer foi que ele não era contra o cinema político, ele era contra a política no cinema. Aí foi isso que eu quis dizer. Obviamente, acrescentar a isso é que há ali um momento de tremenda manipulação ao mesmo tempo. Ou seja, por mais fortes que sejam as intenções de quem faz a pergunta, a ideia é sempre ter uma declaração, uma quote, um statement, para fazer um título. É nisto que desaguaram as conferências de imprensa. É sempre um lugar de mal-entendidos e de ratoeiras que acontecem, e encostá-los à parede e conseguir, através deles, aquilo que não se leva de outra forma, que era ter o festival, a direção do festival, a dizer algo sobre Gaza e mudar a posição do governo alemão. Ora, nem o Wim Wenders, nem ninguém, membro do júri, é capaz disso. Não se pode crer que o Wim Wenders altere aquilo que está neste momento no estatuto do festival. Portanto, parece-me tremendamente injusto, digamos, esta política de condenação dos como cobardes. Isso está no cinema do Wenders. Não pode haver cineasta com uma origem, de onde ele vem, não é? A geração do cinema novo alemão foi a geração que questionou o passado alemão, que questionou. No passado alemão, não. É que nem era a questão do Holocausto, do nazismo. Questionou a geração dos pais, não é? A geração que veio a seguir, a geração que construiu e que participou dessa coisa chamada milagre económico alemão, que foi algo que para esta geração foi construído sobre o esquecimento, sobre a rasura da memória. Fassbinder foi premiado em Berlim por um filme chamado O Casamento de Maria Braun, que era isto. Mas tu disseste que o Wim Wenders não era o Fassbinder. Não, porquê? o Wim Wenders tem uma deriva diferente. Aliás, não por acaso, quando é em 79, que a Anna Schigul é premiada em Berlim com o Casamento de Maria Braun, o Wenders já estava na sua deriva americana. Há um momento em que há uma espécie de desgosto em relação ao país, não é? Ele faz algum filme fabuloso que é o Ao Correr do Tempo, não é? Que era uma viagem de dois projecionistas através da Alemanha, em que, cá está a maneira como ele fala das coisas. As salas de cinema estão a fechar, estão a desaparecer. Ou seja, essa ideia de um mundo que está a acabar. É assim que ele fala, é assim que ele é político, não é? E ele está nesta espécie, a seguir ainda vem a Portugal filmar o Estado das Coisas, que é um filme tremendamente, enfim, tem uma parte em Portugal e tem uma parte nos Estados Unidos, mas que é um filme tremendamente pessimista. Aliás, o filme foi muito criticado por uma espécie de nihilismo. Portanto, ele está vivendo num momento de desgosto, tem uma experiência bastante também infeliz com o Coppola nos estudos da Zoetrope, em que faz o Hammett, e depois faz uma coisa que toda a gente vai reconhecer, não é? Como uma obra-prima dele, que é o Paris, Texas. Em que é um filme em que ele, na América, portanto longe da Alemanha, reencontra no casal a possibilidade de histórias, a possibilidade de afetos, não é? A possibilidade da família. Ora, isto é a forma dele ser político. Longe da Alemanha, mas curiosamente ele diz que foi com esse filme, com a experiência americana, que ele percebeu que era... que não podia ser um cineasta americano, não é? Que não podia fazer filmes americanos, que era, no fundo, a ambição inicial dele, mas reconheceu-se como um cineasta europeu e alemão,
E depois voltou e pôde filmar As Asas do Desejo em Berlim, exatamente. já reconciliado de alguma forma com isso. Exatamente, é mesmo isso. Ele precisou essa espécie, desse afastamento, enfim, deste sortilégio. Ele muitas vezes falou disso, desse encontro com aqueles atores, com aquele argumento, com aquela paisagem, com a cinefilia, com aquela paisagem que é uma espécie de ecrã em branco em que nós podemos projetar tudo, enfim, o que temos na cabeça, as nossas dúvidas, as nossas ideias. Portanto, esse ambiente permitiu depois regressar à Alemanha. Agora podemos sempre pensar que filme é As Asas do Desejo, não é? O filme filmado junto ao muro, não é? Não há ali causas, não há ali bandeiras de nada, não é? Mas temos que assumir também que é um filme político. E foi o que ele sempre fez. Mas ele não é um revolucionário, isso eu acho evidente, não é? O último filme dele, Os Dias Perfeitos, é um filme filmado no Japão, tem umas circunstâncias, não é? Foi pós-pandemia, ele vai ao Japão, convidam-no para ver as casas de banho públicas que tinham sido feitas por arquitetos, para fazer um pequeno filme, uma coisa à volta do trabalho dos arquitetos, nessa escala pequena, e ele começa a pensar que aquilo dava uma história, não é? E faz uma história de um homem que, no fundo, tem uma rotina de todos os dias e que limpa casas de banho, vive de uma forma muito simples, abandonou uma vida qualquer passada e, mais uma vez, pensando que isto é um filme político de uma forma muito subtil, mas aqui, se calhar, o que há é um conservadorismo grande. No fundo, é de facto o antirrevolucionário, não é? Aquele homem, o que ele está a tentar dizer-nos é: nós podemos ser felizes com o que temos. O homem não tem nada de extraordinário, levanta-se na sua casa muito básica, lê um livro todas as noites, faz as mesmas coisas todos os dias. Ou seja, não precisamos nos revoltar com tudo, porque aquilo que temos é suficiente. Sim, ou seja, é um apelo à não ação. Sim, não sei se é um apelo à não ação ou se é um apelo ao conformismo. Se calhar aquilo que ele disse, não é? Que o cinema tem que estar perto das pessoas, tem que estar com a empatia. Esse filme é isso. Isto é, não se pode querer que o Wim Wenders ou outro cineasta qualquer seja, como presidente do júri, outra coisa que ele não é. E o que eu gosto é encontrar no presidente do júri de Berlim o cineasta que eu conheço. Não quero que ele seja outra coisa. E percebo que naquela forma um bocado atabalhoada, mais concertada da parte dela, da parte da produtora, que, aliás, é a produtora da zona de interesse, a propósito de filmes políticos, mas naquela maneira há um filme sobre os nazis e os oficiais nazis que viviam junto ao campo de concentração de Auschwitz. Mas há ali uma espécie de gesto de liberdade, de dizer: não queiram que eu faça aquilo que não é suposto eu fazer, na perspectiva deles. Portanto, isso parece-me que não foi lido, que não foi observado com alguma generosidade da parte de quem escreveu nos jornais. Quer dizer, os títulos foram reproduzidos, não é? Wim Wenders é contra o sistema político, ou não acho que o sistema não é político. Depois houve jornais que até foram inventar listas de filmes que mudaram a legislação, mas não era isso que estava em causa. Quer dizer, ele não falou disso, que se ele disse precisamente que nós temos que ser um contrapoder, nós temos que estar do outro lado, temos que estar do outro lado a vigiar, a olhar o que se passa na política. Mas eu não quero ser político. Isso parece-me bastante sereno e claro e límpido. A posição do governo alemão, a posição de Berlim, isso para mim é outra coisa. É outra coisa que não... Eu percebo o desespero, não é? Querer que as coisas mudem. Mas não se conseguiria isso da parte de um júri dizer sim, porque a coisa mais normal que o júri podia dizer é: sim, nós somos a favor da paz, somos a favor da Palestina e de Gaza. Então a gente ia aplaudir. Mas e então? O que é que ia acontecer? Ia acontecer alguma coisa? Mas há aqui outra coisa. A posse do político. É que muitas dessas pessoas que escreveram, já não cobrir os festivais, escreveram já no seu trabalho contra o facto de certos prémios aos filmes, certos palmarés, serem, entre aspas, políticos. Ou seja, como uma espécie de um a menos. Ou seja, um palmarés em que houvesse um cheiro de política era considerado um palmarés que não tinha... Colocado o cinema em primeiro lugar. Aliás, um dos filmes que nós falámos a semana passada, A Voz de Indra Rajab, quando o filme passou em Veneza o ano passado, lembro-me de ter lido pessoas a escreverem:
Tipo, está-se a ver que este filme vai ganhar, vai estar no palmarés e quando mesmo ganhar o Leão de Ouro. Mas eu simpatizo muito com essa posição, isso tu descreveste, do Wim Wenders. Eu detesto pessoalmente ser colocada contra a parede nestas coisas e percebo perfeitamente se tu tens uma identidade e querem forçar-te a ser outra coisa, é uma coisa que me parece muito quase fascista, não é? Mas, por outro lado... Dizes bem, fascista. E também compreendo essa questão de não contagiar completamente o cinema, porque isso, no fundo, quase que me lembro dos festivais da canção, não é? Quando tu, de repente, já independentemente da música ou da qualidade da música, estás a votar porque és um país próximo de não sei o quê, ou queres marcar uma posição política e depois tudo perde o sentido, não é? Porque está ali a discutir é a música ou é o cinema. Mas, no meio disto tudo, percebo que, e sobretudo imagino que na Alemanha, numa situação tão tensa como é esta, uma coisa em que o mundo cultural foi... Não sei se não posso dizer silenciado, mas foi bastante limitado na sua capacidade de dizer certas coisas e tomar certas posições políticas. Percebo que as coisas tenham chegado a um extremo. Compreendo, ou seja, também a posição dos jornalistas que tentam encostar à parede quem tem à frente. Não tem à frente o diretor do festival, tem à frente o presidente do júri. Com certeza, eu concordo completamente contigo, se bem que eu acho que as conferências de imprensa dos festivais e os festivais de certa maneira, e a imprensa que neste momento cobre os festivais, tornou-se uma espécie de caça à citação. Para ir para as redes sociais, depois os jornais duplicam, copiam, triplicam, enfim, para não estarem atrás, e portanto isso vai-se propagando uma série de coisas, quer dizer, aliás, há uns anos houve uma coisa para mim, aliás, mais grave ainda, que foi no Festival de Cannes uma história com o Lars von Trier, em que, sentindo ele o ambiente de provocação na sala e das perguntas que estavam a querer conduzir, não é, para um campo, ele não é o Wenders, portanto tem uma reação diferente e reagiu fazendo uma patifaria infantil que ele gosta de fazer, e portanto, e às tantas disse, bem, eu até compreendo o Hitler, pronto, ou seja, foi suficiente para parecer que Lars von Trier, adepto de Hitler, e foi declarado persona non grata no festival. Portanto, eu acho que as conferências de imprensa, de facto, hoje nos festivais, servem para isso, e eu acho que a função, aí eu digo que é como o Wim Wenders do cinema em relação à política. Eu acho que os jornais devem ter essa posição de distância face às redes sociais. Ou seja, nós temos que ser outra coisa. Não, totalmente de acordo, mas repara, o mundo, quando se diz a democracia morre no silêncio, coisas deste género, não é? O mundo está num momento em que tu ficares calado é uma posição, ou fugires a uma pergunta, ou, enfim, desviares a resposta, é uma posição que tem o seu peso e o seu valor. Eu estava a ver esta notícia que é recente, do Museu Britânico, elimina a palavra Palestina dos materiais expositivos que utiliza. Ora, as coisas chegaram a um ponto, a pressão sobre o governo do Reino Unido para apagar uma palavra, quer dizer, eu acho que estamos mesmo num momento em que, quando tu escolhes ficar calado, enfim, isso tem sempre Estou de acordo contigo, preço. Mas eu acho que eles não ficaram calados. Eles disseram algo, e esse algo que eles disseram, eu volto a dizer, acho que o Wenders tem ali uma declaração política, a dizer, o cinema tem que estar do outro lado, não do lado dos políticos. Aliás, há uma coisa curiosa, fala-se muito de Berlim como um festival político, não é? Que nasceu como um festival político. É verdade, mas não nasceu como um festival político porque nele se tenham feito grandes declarações políticas. O Festival de Berlim era um festival político, desde logo, só pelo facto de existir, porque era um festival que existia numa cidade, Berlim Ocidental, que estava rodeada de RDA por todos os lados. Portanto, era uma ilha. Só o facto de Berlim haver um festival, isso atribuía a qualquer filme que por lá passasse uma natureza política. Ora, para mim é isto que o Wim Wenders estava a dizer. Era o facto do cinema estar... Só o facto de cinema existir, a tal empatia com as pessoas, e isso dá-lhe logo essa função. Portanto, não é porque se tenha feito... Obviamente que houve depois outros momentos, já depois do muro cair, mas aliás até houve um grande período de um flerte do Festival de Berlim com Hollywood e com o cinema americano. Portanto, os festivais também têm momentos, e muitas vezes também estas polémicas políticas existem para, digamos, suplantar uma espécie de vazio da programação. E este tipo de polémicas, de uma maneira geral, não é nefasta para os festivais. Toda a gente durante alguns dias está a falar dos festivais, não é? Mas para a política, o ano passado em Cannes,
o Leão de Ouro foi atribuído a um filme iraniano, a Palma de Ouro. E muitas pessoas dizem, ainda hoje, que esse prémio foi para o filme de Jafar Panahi porque era um filme iraniano e porque o Jafar Panahi tinha sido preso, porque era o Irão, porque havia uma causa. E disseram palmarés político, novamente, como uma forma depreciativa. Portanto, há aqui uma esquizofrenia. Por um lado, é preciso que o presidente do júri de um festival tenha uma declaração política. Por outro lado, quando se premiam filmes por razões políticas, lá foram eles fazer isto em vez de premiarem o cinema. Portanto, é preciso alguma serenidade e ouvir as pessoas que elas têm para dizer. Sim, concordo. Então, falamos de Jafar Panahi? Vamos falar de Jafar Panahi e de outras coisas. ببین با من چیکار کردی چه صافت آشغال اقبال پا قشنگه خدا تعالی این گوشم هم نخورده از صبح که دیدمتون فهمیدم یه دونتون این کاره نیستی. O filme do Jafar Panahi, o realizador iraniano, foi só um acidente. Era um filme que há poucos meses estava imparável no seu caminho para os Oscars, para o Oscar do melhor filme estrangeiro. Neste momento houve uma espécie de acalmia da situação, não é? Parece que ele já não está nessa cavalgada tão grande. Sim, o que é que tu achas que aconteceu entretanto? Não, acho que não aconteceu nada de especial. Aconteceu o agente secreto que não estando a fazer, não se esperando que fizesse os números que fez o Ainda Estou Aqui, mas está só em Portugal já vai quase a chegar aos 90 mil espectadores. Imagina num mercado como o português. A relação americana neste momento com o Brasil é privilegiada e já não é uma relação de descoberta, de exotismo, como ainda foi o ano passado. Já é uma relação de confirmação, sendo que, por exemplo, o Wagner Moura é alguém que lhes é muito mais familiar à indústria americana. Wagner Moura, o ator principal, por causa das séries, do que, por exemplo, a Fernanda Torres. E o próprio filme é um filme em que a própria cinefilia do Kleber Mendonça, o agente secreto, a cinefilia dele é muito americana, ou seja, há ali uma relação com o cinema americano. Portanto, estes filmes, de repente, o agente secreto e o valor sentimental do filme norueguês, de repente emergiram. E, portanto, o Jafar Panahi vai ficando com as suas possibilidades cada vez mais reduzidas. Provavelmente poderá ter hipóteses no argumento. Mas eu acho interessante perceber isso, até porque houve uma questão política muito forte nos últimos meses também, não é? Quer dizer, a repressão, os movimentos de revolta no Irão, que explodiram com uma força absolutamente inesperada, e a violentíssima repressão que o regime exerceu sobre os manifestantes foi chocante e foi noticiada por todo o lado e, portanto, criou uma onda de indignação muito grande. Agora, com os Estados Unidos a posicionarem-se também para posicionarem os seus navios de forma a pressionar o Irão, aparentemente, primeiro o Trump veio dizer que era por causa das manifestações e de apoio aos manifestantes, agora parece já ser mais por causa da questão nuclear, e eles conseguiram, de facto, reiniciar negociações em torno dessa questão do nuclear, mas tudo isto colocou o Irão no centro, outra vez, das questões políticas. Portanto, eu ia-te perguntar era se, perante isto e perante o que dissemos antes, foi só um acidente, era um filme que valia pelo lado político ou é um filme que vale como cinema? Eu acho que vale completamente como cinema. Aliás, é talvez dos filmes do Panahi. Sim, o Panahi durante 15 anos esteve impedido de sair do país, portanto não tinha sequer o passaporte assim, e esteve impedido de filmar. Portanto, o que ele fez, ele e outros cineastas iranianos desenvolveram uma técnica de filmar ilegalmente no Irão. Portanto, há uma série de filmes que conseguiram chegar aos festivais. Porquê? Porque antigamente a película, a máquina do cinema era tão pesada que era muito difícil contornar o Estado. Precisamente em que tudo se democratizou, que as câmaras de cinema deram lugar às câmaras dos telemóveis, passou a ser muito mais fácil filmar sem autorização. E no Irão, para filmar, para ter autorização, é preciso submeter os argumentos à censura. O Jafar Panahi estava proibido de filmar. Quando passou a ter autorização para filmar, que foi antes deste filme, ele decidiu que, ainda assim, não queria submeter o argumento do filme, porque o argumento teria de ser todo alterado. Portanto, ele, podendo filmar, decidiu filmar clandestinamente, a partir das suas próprias experiências na prisão, onde ele esteve preso
2 vezes. Aliás, um dos argumentistas do filme é um colega dele, digamos, de cárcere. Não é? Pronto. Ele, de facto, sai do Irão para apresentar o filme em Cannes, tudo legalmente, com o seu passaporte, com a sua família. A questão é que, nesta coisa dos regimes, não é? Há um ato prático nisto, mas ao mesmo tempo, às vezes, os efeitos não são medidos. Se nós nos lembrarmos, o cinema iraniano, por exemplo, a descoberta do cinema iraniano nos anos 90, portanto, o Abbas Kiarostami, todo aquele cinema era um cinema subsidiado pelo Estado. Era o Irão que dava dinheiro. Por isso também é um cinema muito sinuoso, muito metafórico, muito alegórico. Mas quando aquele cinema começa a ser descoberto na Europa, começam os críticos a tentar descobrir os outros cineastas contemporâneos e a voltar atrás ao cinema iraniano até de antes da Revolução, isso para o regime iraniano foi demais. Não estavam à espera disto. E, portanto, a partir daí tem havido uma redução do espaço dos cineastas. O Panahi saiu, mas a partir do momento em que o filme começa a ganhar uma dinâmica internacional, o filme é ilegal, não é? Portanto, não vai ser exibido no Irão, começam os atores a serem incomodados, o argumentista também, e ele próprio, que tem estado há 1 ano em viagens pelo mundo, aliás, passou por Portugal nessa promoção do filme, ele próprio foi julgado à revelia. Ele, neste momento, é lá de voltar. Não é? Sim, ele tem dito nas entrevistas que vai voltar ao Irão consciente de que pode ser preso, eventualmente ser preso, de facto, como foi preso o argumentista. O argumentista. Sim. Eu estava a ouvir uma entrevista com ele em que ele dizia, perguntavam-lhe se a família tinha sido afetada. Ele diz que a família mais próxima não, mas que muita gente que ele conhece foi. E a escala de repressão, como eu disse há pouco, desta vez foi absolutamente, ultrapassou o que tinha sido noutros momentos de revolta anteriores, não é? Eu não respondi à pergunta que tu me fizeste. Perguntaste-me se este filme valia por si ou se era um filme. Vale completamente. É um filme de género. É um filme em que o género, digamos, o thriller, está muito mais desenvolvido do que os outros filmes dele, porque os outros filmes são muito mais tentativas de ele perceber como é que eu posso filmar não podendo filmar, para não darem a perceber que nós estamos aqui a filmar, e portanto ele servia-se uma série de dispositivos, subterfúgios. Por exemplo, estava há um filme dele muito bonito que é passar todo dentro de um táxi, porque ele, no fundo o filme são as conversas que ele vai tendo com as pessoas que entram no táxi, ou seja, ele está ali como taxista, com uma camarazinha ali no tabuleiro do carro. Este é um filme muito mais definido, o género, em que obviamente se encontra coisas que nós conhecemos do cinema americano, mas o cinema iraniano, ele não é... A geração que veio a seguir ao Panahi, percebes que é uma geração que vê muito cinema americano. Aliás, eu lembro-me que tu foste ao Irão. Eu fui ao Irão em 1999. Não há uma história com o Titanic que os estudantes ou as raparigas tinham... Tu contaste-me isso, que tinham escondidas nos seus dossiês fotos do Leonardo DiCaprio. Sim. Já não te lembravas disso? Sim, já não me lembrava. Ou seja, foi há muito tempo. Tenho a sensação que era um Irão completamente diferente daquilo que é hoje, em muitos aspectos. Por um lado, obviamente, a Revolução Islâmica foi em 79, não é? Antes, o Irão era o país do Shah, era um país, enfim, muito ocidentalizado, o estilo de vida era completamente influenciado pelo Ocidente, e de repente vem o Khomeini e, enfim, vem porque de facto há um cansaço das pessoas, há uma revolta contra o Shah, contra todo aquele regime, e há uma esperança de que o Khomeini venha a trazer algo de novo. Claro que o regime depois dos ayatollahs que se impôs a partir daí foi uma coisa um regime completamente ditatorial, muito violento, etc. Mas tem tido avanços e recuos. E na fase em que eu lá fui, portanto comemorava-se os 20 anos da Revolução Islâmica, havia uma espécie de abertura. Havia uma ligeira... começava-se a ser permitido algumas coisas. Era um momento de alguma descontração. Eu convivi com várias pessoas, com muitos jovens, porque, entretanto, eu conheci um fotógrafo que tinha sido fotógrafo do Shah, tinha trabalhado até na altura do Shah com a família, com a Faradiba, e que depois era professor de fotografia e que me levou a várias, enfim, festas e sítios onde estavam muitos jovens, uma inauguração de uma exposição em que ele apresentava as suas fotografias de batatas, porque eles não podiam fotografar o corpo humano e, portanto, era proibido e então usavam batatas de uma forma iluminadas, de uma maneira muito... A sensualização da batata.
E havia esse clima um bocadinho de abertura. E depois, ao longo do tempo, eu tenho acompanhado, obviamente à distância, o que se tem passado no Irão, e há avanços e recuos. E neste momento o que eu tenho lido é que o nível de trauma que a própria sociedade está neste momento a viver é absolutamente sem precedentes, porque as pessoas foram mortas à frente portanto, há muitos jovens, obviamente, nestas manifestações. As pessoas são mortas à frente deles como até uma espécie de exemplo para... Li uma história de um rapaz que foi deixado a morrer, a pedir ajuda, e eles não deixaram ninguém aproximar-se dele, precisamente para mostrar até que ponto é que estavam dispostos a ir. E, portanto, sinto que aquele Irão que eu conheci naquela altura, com essa abertura, é outro mundo. Mas deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu achei curiosa nas coisas que li recentemente, foi que nestas manifestações houve um chamamento, digamos assim, uma forma de... As pessoas estavam outra vez esperançadas no Shah, no regresso do Shah, neste caso do filho do Shah, Reza Pahlavi, e achei muito estranho esta espécie de regresso ao passado, não é? Como se a única coisa que lhes oferecesse como alternativa a este regime dos ayatollahs fosse voltar exatamente aos tempos que eles próprios tinham rejeitado, ou seja, que a própria sociedade iraniana tinha rejeitado naquela altura. Pronto, hoje penso que passadas umas semanas se fala menos desta possibilidade do regresso do Shah. Entretanto, o Trump andou também para ali, para a frente e para trás, dizendo que ele até era um bom homem, mas depois deixou-o cair um pouco. Mas lembro-me que na altura em que eu estive lá, a casa que era da família, portanto, do Shah e da Faradiba, era visitada. Eu fiz uma reportagem que era um grupo de miúdos de escola que iam visitar a casa. A casa era muito bonita, tinha os salões, o quarto da Faradiba, enfim, uma sala de cinema, penso eu, e havia o que era muito estranho, não é? Porque o culto de um regime anterior que tinha sido derrubado mantinha-se ali de certa maneira. Portanto, agora quando de repente vi isto, fiquei surpreendida com esta ligação. Mas, de qualquer maneira, deixa-me só... Nós ainda não contámos o que é o filme do Jafar Panahi, e uma das coisas que eu acho que é surpreendente no filme é o lado divertido que ele tem. Durante uma boa parte do filme, aquilo parece de facto um thriller e tem um humor que eu não estava à espera. Queres explicar um bocadinho qual é o argumento? Sim, tem um argumento, é um filme cujo argumento foi construído a partir de histórias que o Jafar Panahi ouviu na prisão onde ele esteve, e que, no fundo, que é a história de uma família, um pai, uma mãe e uma criança, que durante a noite o carro tem um problema, eles encontram uma garagem para consertar o carro, e um dos mecânicos ouve esse homem a andar e percebe que esse homem cocheia, não é? Que arrasta uma perna. E ele lembra-se que a pessoa que o interrogou e que o torturou, quando ele esteve preso, uma vez que ele estava vendado, ele prisioneiro estava vendado, ele reconheceu o som, portanto, e ficou obcecado com o facto dessa pessoa, ter sido o seu torcionário. Ora, o próprio Jafar Panahi contou que quando, de uma das vezes que ele esteve preso, ele estava a ser interrogado, estava vendado, e que a meio do inquérito, a pessoa que o estava a interrogar se ausentou para ir rezar. E ele continua vendado. E depois essa pessoa regressa. Portanto, essa ideia de quem é esta pessoa, e se eu um dia encontrar esta pessoa... E, aliás, há um momento num filme anterior dele em que ele está num carro, isso é muito curioso, e é uma coisa que, se vendo hoje, tem um poder tremendo. Ele está no carro, entra uma senhora, e ele tem um gesto, olha assim para trás, e ela pergunta, mas o que é que se passa? E, portanto, ele diz que acha que aquela maneira como aquela pessoa falou, reconheceu a voz da pessoa que o tinha interrogado na prisão. Ora, aí o Panahi nesse filme está num misto dele próprio e de uma personagem de ficção. Mas já está essa história, o que é que um som do passado vem fazer irromper em nós. Portanto, esse homem que ouve, esse mecânico que ouve essa perna, depois entra em contato com uma série de pessoas que, como ele, estiveram presos e como ele, foram interrogados por este homem, e organizam-se para se vingarem, para o raptarem, raptam-no e procedem à vingança. Ora, é muito curioso, porque a forma como as coisas se passam no filme é como se o horizonte da queda do regime tivesse já acontecido, tivesse já próximo. Ou seja, o filme questiona como é que nós vítimas, vamos moralmente agir quando o jogo se inverter e os antigos carrascos forem agora as vítimas. Ora, colocar esse cenário o ano passado, agora, é tremendamente forte, porque é como que
fazer já as pessoas começarem a pensar, esta queda do regime está próxima, segundo o Panahi até já aconteceu, teoricamente, é só uma questão prática, e portanto as pessoas estão já colocadas nesse momento de moralmente falarem consigo próprias sobre a necessidade, o valor ou a justeza ou não do ajuste de contas. Do ajuste de contas. Portanto, é muito forte isso, não é? É como se eles estivessem todos a mobilizar a sociedade para esse momento que vai acontecer ou que está a acontecer. Mas sobre o que tu disseste, sobre, digamos, a repressão que aumenta, eu lembro que há uns anos eu falei com alguns distribuidores iranianos, embora pessoas que vivem no Ocidente, e que me chamaram a atenção de ser muito difícil estabelecer uma narrativa lógica de causa e efeito entre as ações do regime e o cinema iraniano. Ou seja, porque é que há alguns momentos eles autorizam certos filmes virem para os festivais e outros não autorizam. Há uma espécie de aleatório, e que é esse aleatório também que é característica dos próprios regimes autoritários. Não se consegue ler. Mas apesar de tudo isso, os iranianos, e nós tivemos sorte, nós distribuidores portugueses, porque nos últimos 2 anos, 3 distribuidoras portuguesas independentes, Alambique, Amidas e a Leopardo, conseguiram atualizar-nos face àquilo que o cinema iraniano estava a produzir. E é verdade que em alguns filmes há assim uma espécie de precipitação final, os filmes quase que se desrealizam, entram assim numa espécie de coisa macabra, não é? E em que há essa espécie de confronto moral, físico e de vingança. E quase sempre há uma figura masculina, que é o pai, marido, que é o alvo, que é o representante, digamos, do regime. E há o filme quase torna-se peripatético. Isso acontece no filme do Panahi, mas acontece de uma forma ainda mais veemente num filme que se chamou A Semente do Figo Sagrado, do Mohamed Rasulov. Eu acho que isso é sinal de alguma coisa, se comparar com o cinema do Kiarostami, não é? E os anos 90, que há de enigmático, sinuoso, parábolas. O cinema tornou-se extremamente... confronta de uma forma violenta o poder. E às vezes, perguntaste-me, é uma pergunta que se pode fazer, se os filmes iranianos, se o facto de serem iranianos, se isso altera a nossa percepção das coisas. Sim, porque a própria vida normal no Irão, a vida normal filmada ou recriada, não é igual à relação que nós temos com imagens banais em relação aos filmes. Por exemplo, uma família a comer em casa. Num filme iraniano, essa sequência é uma das coisas que mais desafios coloca aos cineastas. E às vezes é naquilo que para nós é uma coisa banal, é aí que está a força de um filme. Por exemplo, um filme que estreou também há 2 anos, O Meu Bolo Favorito, de 2 cineastas que, na altura em que o filme estreou, um casal, estavam a ser julgados. O filme é um filme que se passa todo em interiores, entre uma mulher de idade que encontra um taxista. É uma espécie de jogo de sedução, comem, bebem, dançam. E depois há um plano final muito longo, um travelling, sobre a cabeça dela, que é um plano tremendo. Porquê? Porque ela está com a cabeça descoberta. E isso, o facto daquelas pessoas... Qual é o problema aqui? É como é que se filma a intimidade no Irão. Não é? Como é que se filma um casal a comer? Como é que se filma a mulher? Se a mulher estiver com o lenço na cabeça, como é suposto estar, porque o filme está a ser visto por espectadores, para o realizador isso é uma mentira, porque uma mulher em casa não está com o lenço. Por outro lado, se tira o lenço, isso é proibido. Por aí eles inventaram aquele esquema que é filmar as cenas nos carros. Porque nos carros é um espaço íntimo, mas é um espaço íntimo, como é exterior, o ela estar com o lenço é credível. Portanto, e tudo isso para nós pode ser banal, mas investe as sequências, não é? E sabendo isso, investe as coisas de um peso que não tem, de facto, num cinema ocidental. Mas eu acho, isso que tu disseste de como as coisas vão mudando ao longo do tempo, esse jogo que o regime vai fazendo com aquilo que permite e o que não permite, as liberdades que dá e que não dá, tem muito a ver com, enfim, pronto, com quem está no poder naquele momento, etc., com os jogos de equilíbrio de forças porque a sociedade iraniana é muito complexa, não é? E, entre os guardas da revolução, esta juventude que é muito forte e muito politizada, os bazares, que são os comerciantes do bazar, que são uma força importantíssima na sociedade, e nós conhecemos muito pouco do que se passa, de facto, no meio destes equilíbrios todos.
E eles vão-se jogando, e é curioso que quando o Jafar Panahi esteve cá e quando tu entrevistaste e tiveste até uma sessão ao vivo conversar com ele, ele referiu o movimento de protesto anterior, que foi um movimento que teve muito a ver com as mulheres, com os direitos das mulheres, mulher, vida, liberdade, e ele diz que quando esse movimento surgiu, que ele sentiu uma mudança clara na sociedade, as mulheres andavam na rua já de outra maneira. Sim, a questão dos lenços. Exatamente, ele dizia que as mulheres já estavam sem lenços não porque o governo permitia, mas porque elas tinham conquistado esse espaço. E ele sentiu isso quando ele diz que uma vez quando está preso e ele vai ter que fazer uma consulta ao hospital, portanto vai ter que ser levado na prisão, naqueles carros da prisão, mas ele viu pessoas na rua, ele sentiu alguma coisa já mudou de forma irreversível. E quando já está em liberdade e está a filmar, e portanto estão a filmar com todos os cuidados para... porque ele decidiu fazer um filme sem apresentar o argumento à censura, estão à procura de figurantes e encontram um casal na rua e dizem-lhe, perguntam se eles querem participar na rodagem de um filme, e ele disse logo, mas atenção, isto não é um filme político, ou seja, quis sossegar, e ela disse logo, se isto é para fazer propaganda ao regime, não. Portanto, ele diz que perante isto, ele sentiu-se mais empoderado para fazer o filme que fez, porque para ele isto é sinal de que o regime já caiu. O que se mantém ainda mantém-se a estrutura, mantém-se a ligação ao aparelho militar, mas que o regime já caiu porque as pessoas já não acreditam. Aliás, o filho do Panahi, que também é realizador, vive há muito tempo, há alguns anos em França, exilou-se, porque... Ele disse mesmo, não há futuro no Irão. O Irão já não dá futuro às pessoas da minha idade. Ele é um tipo que tem 30 e poucos anos. Mas é interessante que depois desse movimento muito centrado na questão das mulheres, o que surgiu nesta última, mais recente revolta foi a questão económica. E toda a gente, muitos analistas disseram que isto era determinante, porque se os outros movimentos anteriores tinham sido muito jovens e as mulheres, ou seja, apesar de tudo grupos da sociedade, como afetava toda a sociedade, porque a situação económica agravou-se muitíssimo, era desta que a coisa ia acontecer, porque os próprios comerciantes do bazar estavam a ser afetados e, portanto, que toda a sociedade estava unida por uma tragédia comum, que era não conseguirem que o dinheiro chegasse até ao fim do mês. E, no entanto, contra todas as expectativas, o regime aguentou-se, não é? Foi muito misterioso isso, não é? Quer dizer, até porque neste caso há poucas imagens, não é? De vez em quando aparecem umas imagens de facto por telemóvel, mas sabemos muito pouco do que está a passar. E sobretudo, há uma coisa que eu acho que sabemos muito pouco daquela, digamos, malha social. Ou seja, o que é que a religião e o dinheiro e a pobreza, ou seja, as classes mais baixas, as classes com mais dinheiro, o que é que a religião... Que efeitos é que isto tem na sociedade iraniana, na coesão da sociedade iraniana? E estou-me a lembrar de um cineasta iraniano que já recebeu 2 vezes Oscars, o Asghar Farhadi, que fez um filme, um dos filmes que teve um Oscar, chamado Uma Separação, em que todo ele também passado dentro de uma casa, mas em que a diferença de classe entre os patrões e uma empregada é quase como uma espécie de fenda sísmica. E não sei até que ponto é que isto permite ao regime manter-se. O facto de haver uma grande parte da população mais pobre, mais religiosa, que vê a população das grandes cidades e um certo desejo de cosmopolitismo como algo estranho e até violador da sua própria maneira de estar, e se isto não é uma razão que permite que o regime, apesar destas manifestações todas, continue. Porque depois também somos capazes de ver imagens de manifestações de apoio ao regime, de pessoas todas, mulheres todas cheias de véus, parece que é uma malha homogénea, de gente completamente a favor do regime. Portanto, aí o cinema também tem, olha, como dizia o Wenders, tem sido dado do outro lado, tem-nos dado essa fratura. E se calhar por isso é difícil saber
o que esperar do que está agora a passar lá. Sim, a sociedade iraniana é muitíssimo sofisticada, a cultura iraniana é sofisticadíssima, a herança da cultura persa é uma coisa de uma riqueza inimaginável para nós que conhecemos mal e que acabamos por, há tantos anos, ter pouco acesso a isso. Mas na altura, eu lembro-me que as pessoas que eu conheci conheci bastante uma elite, dizia do tal fotógrafo que me ajudou a entrar em alguns meios, essa elite vivia, ou seja, tudo lhes chegava, tudo o que era música, tudo o que era cinema, tudo o que circulava, até o álcool, as festas, enfim, tudo circulava por ali, sempre numa certa, medo de que alguém fizesse uma denúncia, porque as pessoas, os vizinhos podiam ver que estava a acontecer uma festa, que havia música com alguma coisa e denunciar, não é? Portanto, uma sociedade muito controlada pelos seus pares, não é? Portanto, as pessoas, o medo do vizinho. Mas, ao mesmo tempo, há esse lado completamente fortíssimo também, de uma religiosidade muito profunda e um culto dos mártires, porque depois não podemos esquecer que houve a guerra Irão-Iraque, etc. Portanto, há todo um culto do martírio que tem muito a ver com o xiismo, não é? Com os xiitas. Portanto, é de facto muito complexa e eu acho que é por isso que o regime não cai assim com esta facilidade. Não é derrubar um ditador como foi o Saddam Hussein no Iraque, não é? É uma coisa muito mais complicada do que isso. Neste momento também me parece que uma chave é a posição dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm estado aqui Sim, mas, por exemplo, não sei se isso é significativo ou representativo, mas, por exemplo, o Jafar Panahi, não é, que insiste em regressar ao Irão, correndo o risco de ser novamente preso, mas ele diz que no Ocidente não consegue, ele diz que não fala línguas, mas lembro que ele mesmo estando em profunda ruptura com o regime, ele é contra qualquer intervenção exterior no seu país. Tem que ser os iranianos a fazerem. A questão é que, para nós que estamos distantes de todas as maneiras, não percebemos o que é que está lá a passar. Mas eu acho que houve uma grande esperança nesta última revolta, uma enorme esperança, e por isso a queda neste momento do estado de espírito é muito grande, porque eles acreditaram de facto que as coisas iam mudar. Eu vi uma reportagem da BBC, a BBC conseguiu entrar agora lá e ela não consegue, é uma jornalista muito experiente da BBC, ela não estava a conseguir filmar ninguém, nem que ninguém desse depoimentos de viva voz ou que desse os nomes completos. Aliás, o New York Times também tem histórias, reportagens grandes lá, em que as pessoas só se identificam pelo primeiro nome. Agora, penso que o medo está absolutamente instalado. Há uma coisa, se calhar, que não é assim tão marginal a isto, é que durante algum tempo perguntou-se o que é que ia acontecer ao sistema iraniano quando o regime caísse. Isto porquê? Porque o sistema iraniano parecia ter sido construído a partir da censura. Isto é, aquilo que se tornou magnético, era magnético aos ocidentais, por exemplo, no cinema do Kiarostami, a forma como o cinema os filmes pareciam não falar sobre nada de muito concreto, sendo que estavam a falar de tudo, mas não se conseguia nada de muito palpável. Era tudo muito sinuoso, tudo... Era como as batatas. Exatamente. Primeiro que o cinema iraniano nos desse, por exemplo, imagens do que era Teherão, o que era o submundo de Teherão, foi preciso esperar chegar até ao ano 2000 e um filme, olha, o de Jafar Panahi, chamado O Círculo, que é um filme extraordinário, porque o cinema era muito rural, não é? Naquelas estradas que zigue-zagueiam. A partir do momento em que tu podes filmar tudo, como é que se filma? Ora, a verdade é que o cinema iraniano hoje já não tem a ver com o cinema iraniano de há 30 anos ou 20 anos. As influências, por exemplo, americanas, do cinema americano, é muito evidente. Em cineastas até que filmam com autorização do governo, ou seja, que mostram os argumentos aos seus, portanto, ao argumento de censura. Portanto, o cinema iraniano está completamente aberto. Este filme do Jafar Panahi, obviamente, alguém que entrar na sala inadvertidamente pela língua perceberá que não é um filme ocidental e chegará rapidamente à conclusão de que é um filme iraniano. Enfim, mas é um filme também todo ele que joga com códigos que nós reconhecemos. Portanto, isso está salvaguardado. Isto é, o cinema não só sobreviveu a estes anos todos de ditadura, como arranjou uma maneira de se transformar e de ser capaz, acho eu, de ser igualmente fulgurante em liberdade. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.